Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A pedido da CPI da Covid, a Polícia Federal faz busca e apreensão na sede de uma empresa investigada pela comissão. Um levantamento mostra que a variante Delta do coronavírus é responsável por 90% dos casos da doença na capital paulista. O Ceará registra os primeiros casos da variante Mu. A nova cepa foi descoberta na Colômbia e vem se espalhando por outros países. Internado há mais de 15 dias, o Rei Pelé é transferido para o Centro de Terapia Intensiva. Na semana em que o FGTS completa 55 anos, a gente mostra os casos especiais em que o dinheiro do fundo pode ser sacado. E painéis gigantes celebram a história do grafite, cultura pop que conquistou o status de arte. A Polícia Federal fez hoje uma operação de busca e apreensão em endereços da empresa Precisa Medicamentos a pedido da CPI da Covid. De São Paulo ao vivo, o repórter Pablo Mundim traz os detalhes dessa operação para a gente. Pablo, boa noite. Olá, Catiúcia. Paulo, boa noite a todos. A operação de busca e apreensão da Polícia Federal começou logo cedo em 2 endereços da Precisa Medicamentos, em Barueri e Itapevi, na Grande São Paulo. Os agentes chegaram em carros descaracterizados e fizeram busca e apreensão em escritórios e locais de armazenamento da empresa. Os mandados foram solicitados pela cúpula da CPI da Covid e autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O objetivo da operação é buscar informações relativas ao contrato entre Precisa e Bharat Biotech, relacionadas à compra de doses da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Contrato esse que não chegou a ser fechado com o governo federal. Em nota, a defesa da Precisa criticou a operação e afirmou que a CPI da Covid repete o modus operandi da Lava Jato, com ações agressivas e midiáticas. E uma outra notícia aqui da capital paulista é sobre a variante Delta. Segundo o Instituto Adolfo Lutz, na cidade de São Paulo, 92% das amostras são desta cepa. Apesar da predominância dessa variante, não foi registrado aumento significativo na curva de casos. Paulo e Catiúcia. Obrigada, Pablo. E no Ceará foram confirmados 2 casos de uma outra variante do coronavírus, a Mu. Descoberta na Colômbia, essa cepa começa a se espalhar por outros países. Veja agora a diferença dela para as outras variantes e os cuidados que é preciso ter para diminuir a disseminação do vírus. A reportagem é da nossa afiliada, a TV Ceará. Os 2 casos da variante Mu, proveniente da Colômbia, foram diagnosticados em 2 mulheres residentes em Fortaleza, uma de 45 e outra de 47 anos de idade, que viajaram à Colômbia recentemente. A Organização Mundial de Saúde utiliza 2 categorias para classificar as variantes da Covid-19. São as variantes de interesse e as de preocupação. Já é comprovado cientificamente que a variante Delta é uma variante de preocupação por conta dos seus altos índices de transmissibilidade, conseguindo inclusive driblar o sistema imunológico de pacientes que já foram imunizados. No caso da variante Mu, por conta do seu diagnóstico ainda recente, não há estudos tão aprofundados, por isso ainda está na categoria de variante de interesse. Mas há indícios de que ela pode ser ainda mais perigosa. Ela foi encontrado alguns indícios, tanto nas mutações, nas características genéticas dela, como o fato dela ter causado um grande número de casos, especialmente na Colômbia, onde ela foi descrita. Ela pode se consolidar, se ela mostrar que ela é capaz realmente de causar problema, ela vai subir junto com as outras 4 lá como uma variante de preocupação. Ainda não é o caso. A variante Delta da Covid-19 já está presente em pelo menos 29 municípios cearenses. Os diagnósticos já chegam a 122 casos e este número pode ser ainda maior. Enquanto nós não tivermos 80% a 90% das pessoas completamente vacinadas, a gente tem que ter esse cuidado. Lembrando que desses 122 casos, a maioria deles são de pessoas que ainda não estiveram com o esquema vacinal completo. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 589.573 pessoas morreram
por causa da Covid-19 até aqui. Foram 333 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 21 milhões de casos confirmados até aqui, 11 mil também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.173.064 pessoas que tiveram a doença, que tiveram a Covid, se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país num recorte por estados. O Tocantins, na região norte do país, aplicou até aqui 1.300.000 doses de vacina contra a Covid. A Paraíba, na região nordeste, 3.800.000 doses. Mato Grosso do Sul, aqui no centro-oeste do país, 3.200.000 doses. O Espírito Santo, na região sudeste, 4.100.000 doses. Por fim, Rio Grande do Sul, na região sul do país, 12.600.000 doses. Ao todo, segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas pelo país até agora 265.843.040 doses de vacina contra a Covid. Dessas doses, 214 milhões foram aplicadas nos brasileiros até aqui. 139 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 75 milhões tomaram também a segunda dose ou a vacina de dose única. Falando nisso, foi lançado hoje um plano para aumentar a testagem dos brasileiros contra a Covid. Segundo o governo, 350 milhões de reais vão ser usados para comprar e distribuir 60 milhões de testes rápidos até o fim deste ano. Natal é uma das 5 cidades brasileiras escolhidas para participar da testagem para a Covid-19. E foi daqui que o ministro da Saúde comandou ao vivo o lançamento do Plano Nacional, que também ocorreu ao mesmo tempo em Foz do Iguaçu, Macapá, Campo Grande e Belo Horizonte. 16 mil testes rápidos já chegaram na capital do Rio Grande do Norte para dar início à testagem em massa da população. O novo teste será usado no Plano Nacional de Expansão de Testagem. A previsão do Ministério da Saúde é distribuir para todos os 5.570 municípios brasileiros 60 milhões de testes de antígenos produzidos pela Fiocruz até o fim do ano. O ministro Marcelo Queiroga disse que os testes serão realizados de graça pelo SUS e explicou o objetivo do novo projeto. O resultado sai em 15 minutos. Se o indivíduo é sintomático e é positivo o teste, nós já temos a confirmação que ele tem a Covid. Então, se ele é sintomático e o teste é negativo, nós encaminhamos para a realização do RT-PCR. E se o teste está negativo, aí a gente fica tranquilo. Durante o evento, servidores do município realizaram 105 testes rápidos com pessoas que passavam pelo local. Todos tiveram resultados negativos, inclusive o de Dona Josiane, a primeira a ser testada. E é um alívio, né? Saber que não está com coronavírus. Graças a Deus, nunca tive. Vai continuar se cuidando? Com certeza. A gente não pode parar, que o vírus não acabou. A cidade do Rio de Janeiro anunciou hoje a liberação de eventos em locais públicos já a partir da semana que vem. A gente vai até lá, então, conversar ao vivo com o repórter Maurício de Almeida, que também tem informações sobre a maior queda no número de casos e mortes por Covid desde o início deste ano. Não é isso, Maurício? Boa noite. Olá, Catiúcia, boa noite, Paulo. Esses números são do Observatório da Covid e da Fiocruz e realmente trouxeram um resultado bem positivo. Por exemplo, em relação à ocupação de leitos, foi registrada a menor taxa de ocupação em leitos que são destinados para a Covid desde o início dessa pesquisa. Uma queda praticamente em todo o país. Apenas a capital do Rio de Janeiro continua com índice acima de 80%, registrando 82%. Em relação ao número de mortes, também foi registrada uma queda pela 12ª semana consecutiva, uma redução de 3,8% ao dia. O número de casos de coronavírus também vem caindo em todo o país, apesar das novas variantes. Com esse cenário favorável, aqui na capital do Rio de Janeiro, foi avançado mais uma vez o calendário para a flexibilização das medidas restritivas. A partir da próxima semana, ficam liberadas, então, as realizações de eventos ao ar livre, que podem reunir um público de até 500 pessoas. O público também pode voltar aos estádios e ginásios esportivos, com 50% da capacidade. E só pode entrar quem já tiver recebido as 2 doses da vacina contra o coronavírus. Paulo, Catiúcia. Obrigada, Maurício.
A gente segue falando ao vivo e volta para São Paulo para falar sobre o estado de saúde do Rei Pelé. Ele foi transferido para o Centro de Terapia Intensiva. O Pablo Mundim está na frente do Hospital Albert Einstein e conta para a gente o que se sabe até agora. Pablo? Olá, Paulo. Boa noite a todos novamente. O Hospital Albert Einstein, aqui na Zona Sul de São Paulo, onde o Pelé está internado desde o dia 31 de agosto, divulgou agora há pouco o novo boletim médico sobre o estado de saúde dele. O ex-jogador passou por instabilidade respiratória nesta madrugada e foi transferido para a UTI preventivamente. Depois disso, passou para os cuidados semi-intensivos e agora está estável, ainda em processo de recuperação da cirurgia. Uma das filhas dele, Kelly Nascimento, publicou em uma rede social sobre essa piora. Segundo a filha dele, Pelé está se recuperando bem e essa volta para a UTI foi um pequeno passo para trás, mas hoje Pelé já está melhor e, segundo ela, deu 2 passos à frente na recuperação. Pelé se recuperado de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino e ficou 15 dias seguidos na UTI e passou 3 dias fora da unidade de tratamento intensivo no quarto do hospital. Paulo Catiusi. E a gente espera que dê tudo certo. Obrigado, Pablo. No oeste de Minas Gerais, uma iniciativa do governo promete recuperar um dos principais rios da região, o Urucuia. A ideia é recompor áreas degradadas, principalmente por meio do plantio de árvores. Rio Urucuia, um dos principais afluentes do Rio São Francisco, vai passar por uma revitalização. O manancial, no noroeste de Minas Gerais, receberá o plantio de mudas da vegetação nativa em mais de 2.000 hectares ao longo das margens da bacia. A ação é voltada principalmente para a preservação e uso consciente da água. Produzir água é garantir alimento. Muito importante essa ação e começando aqui numa região do Cerrado de Minas. O projeto Proáguas Urucuia vai atuar na revitalização de bacias hidrográficas em 14 cidades de Minas Gerais e Goiás. Ele é parte do programa Águas Brasileiras, que atua na recuperação e conservação de mananciais em todo o país. É uma revitalização que interessa a todo o Brasil, que interessa ao norte de Minas, que interessa a Goiás, que interessa ao Distrito Federal e que interessa principalmente ao nosso semiárido brasileiro, onde moram 26 milhões de brasileiros e brasileiras com os quais nós temos uma dívida histórica. Ao longo de 60 meses, quase 106 milhões de reais serão investidos para recompor as áreas degradadas do rio Urucuia. O lançamento do projeto teve a participação do presidente Jair Bolsonaro. Na visita a Arinos, ele plantou uma muda de baruzeiro e devolveu filhotes de espécies nativas de peixes ao rio Urucuia. Também durante o evento, o presidente fez a entrega de 371 máquinas e equipamentos para a conservação do Urucuia e desenvolvimento de municípios da região. E a iniciativa privada só investe, só aplica recursos em obras porque ela passa a confiar no governo federal, estadual e no municipal. Depois disso, já no estado do Goiás, o presidente Jair Bolsonaro participou do anúncio da construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste. Quando estiver pronta, ela vai ligar Goiás e Mato Grosso. Para isso, segundo o governo, serão investidos 2 bilhões e 700 milhões de reais. Dinheiro que virá da modalidade de investimento cruzado. Ou seja, o dinheiro arrecadado pelo governo na outorga de outras 2 ferrovias operadas pela empresa Vale será usado na construção da ferrovia do Centro-Oeste. Veja agora o que o presidente disse. O ressurgimento deste modal realmente era sonhado por muitos nesse Brasil. Mas ninguém faz nada sozinho. Sempre temos que ter alguém do nosso lado. Nesse caso aqui, temos a iniciativa privada, a nossa Vale do Rio Doce. O nível de biodiesel no óleo diesel vai passar de 13% para 10%. A redução foi confirmada pelo governo esta semana. Com ela, o Conselho Nacional de Política Energética do Ministério de Minas e Energia espera diminuir o preço do diesel na bomba de combustível. Mas nem todos concordam com a medida. Veja agora o que está em jogo. A nova mistura obrigatória com 10% de biodiesel no óleo diesel vale para o leilão de biodiesel que vai suprir o mercado com o produto nos meses de novembro a janeiro.
Segundo o governo, a medida deve evitar que o consumidor final pague mais caro pelo diesel, já que o óleo de soja, principal matéria-prima do biocombustível nacional, está em alta nos mercados brasileiro e internacional. Um dos motivos é a valorização do dólar, que tem impulsionado as exportações do produto. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, 71% do biocombustível tem no óleo de soja sua maior parcela de matéria-prima. O restante é de sebo bovino e outros óleos. Ainda segundo a pasta, a decisão é temporária até o aumento da produção de biocombustíveis no Brasil. A Obrabil, que representa o setor, defende que 20% do óleo diesel seja composto por biocombustível. Segundo a entidade, o impacto no preço do produto seria mínimo e com outras vantagens. A geração de emprego, a geração de renda, a industrialização no interior do país. O biodiesel reduz em mais de 80% as emissões de gás de efeito estufa, comparando com o diesel fóssil. Então, a redução de mistura do biodiesel ao diesel, ele é, no nosso entendimento, um retrocesso na política para transformar a matriz energética cada vez mais limpa. Sexta-feira é dia de entender a variação do dólar e da bolsa ao longo da semana. E quem nos ajuda a traduzir o sobe e desce dos mercados é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Essa semana foi mais tranquila que a semana anterior. Isso se refletiu aí nos números? Não, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Ela foi mais tranquila em termos políticos, mas em termos econômicos, algumas medidas afetaram profundamente o mercado. E uma delas foi o IOF. O mercado não gostou nada de ouvir desse aumento do IOF e resultado, entre outros motivos, a Bolsa despencou. Caiu mais de 2% apenas hoje, indo para um nível não visto recentemente, de 111 mil pontos. Nós temos os números aqui. Temos. Um outro ponto também que afetou a Bolsa foi a queda do minério de ferro na China e a diminuição do consumo. As pessoas estão muito preocupadas com a China e o resultado é uma queda nas ações da Vale e de todas as empresas mineradoras. Então, isso afetou também o mercado. Então, essa incerteza do momento regulador da China, o governo chinês está indo um pouco atrás das empresas de alta tecnologia, ela perseguiu um pouco a Alibaba, não deixou que ela lançasse ações, estava um IPO previsto, não aconteceu. E resultado de tudo isso, também fatores negativos acabaram afetando a Bolsa no Brasil. Já o dólar está em pleno auge, né? Está subindo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele subiu porque eles viram que aqueles resultados ruins de agosto que nós mostramos aqui, eles foram temporários. Por exemplo, o setor de serviços, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, está em pleno crescimento e o comércio também. Não podemos esquecer que nos Estados Unidos o setor de comércio responde por 70%, quase 70% do PIB. Então o aumento do crescimento do comércio significa que o PIB está em pleno andamento, em pleno crescimento. Então, a gente pode ver aqui que o dólar começou lá atrás, no início do ano, em 5,16 e subiu hoje para quase 5,29, arredondando, né? Ou seja, só o dólar valorizou 2,5% este ano. Já a Bolsa, ao contrário, começou com 118.800 no início do ano e agora está em 111 mil. Olha só, veja só, Paulo, a queda acumulada, mais de 6%. Ou seja, quem investiu na Bolsa perdeu 6% e ainda perdeu provavelmente a inflação também. Ok, professor, obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Daqui a pouco você vai ver. Na semana em que o FGTS completa 55 anos, a gente mostra os casos especiais em que o dinheiro do fundo pode ser sacado. Os detalhes depois do intervalo.
Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, com dados do Ministério da Saúde, revela que desde o início da pandemia, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 300 mil internações depois de acidentes de trânsito. E os motociclistas são as principais vítimas, com recorde de hospitalizações, por sinal. A Semana Nacional do Trânsito começa neste sábado com números preocupantes. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego divulgou uma pesquisa que mostra que desde o início da pandemia até julho deste ano, o número de internações de vítimas de acidentes de trânsito em hospitais do Sistema Único de Saúde chegou a 308 mil. E mais da metade deste total foi motociclistas. Levando em consideração apenas o período de janeiro a julho deste ano, tivemos um recorde com mais de 71 mil hospitalizações, 14% a mais que o mesmo período do ano passado. Principalmente as vítimas de moto, elas demoram mais tempo internadas, além de ocupar os leitos, elas ficam mais tempo internadas e precisam passar, muitas vezes, pelo tratamento intensivo, nas unidades de terapia intensiva, que são principalmente muito utilizadas agora no tratamento da pandemia. Além de possíveis sequelas dos condutores, os acidentes oneram as despesas do SUS. Desde março de 2020, foram gastos cerca de 280 milhões de reais com tratamentos de motociclistas. De acordo com os especialistas, o trabalho de conscientização seria uma maneira de reduzir custos. A vacina da tragédia de trânsito é a prevenção, é o uso do cinto de segurança, é o uso dos equipamentos de proteção, no caso das motos, dos capacetes. A pesquisa também apontou que a maioria dos acidentados faz parte do grupo de pessoas entre 20 e 29 anos, do sexo masculino e da região sudeste do país. Zacarias está entre as pessoas que sofreram acidente na pandemia. No mês passado, ele colidiu com um carro ao ir trabalhar. Após ficar 15 dias internado em um hospital, o pizzaiolo continua a recuperação em casa. Eu estava com muita pressa para chegar no trabalho, entendeu? E acabei que tive um acidente, fraturei a perna em 4 lugares, entendeu? Mas, graças a Deus, eu estava bem equipado, capacete, tudo certinho. O FGTS completou 55 anos esta semana. E você viu aqui no Repórter Brasil uma série de reportagens sobre o fundo. Nós mostramos por que ele foi criado, as mudanças ao longo do tempo e como o dinheiro do FGTS é usado. Hoje, na reportagem que encerra a série, a gente mostra que doenças graves também permitem o saque. Por exemplo, nos últimos 20 anos, quase 5 milhões de pessoas diagnosticadas com câncer e HIV usaram o dinheiro do fundo. Tânia descobriu que tinha câncer de mama em 2016. Por causa da doença, ela conseguiu sacar o dinheiro do fundo de garantia. Foi mais para sobrevivência mesmo. A comida de cá, a alimentação, porque quando a gente está em tratamento, você tem que melhorar muito a sua alimentação, por causa da imunidade. O FGTS é a reserva financeira do trabalhador. Todo mês, o empregador deve depositar 8% do salário em uma conta vinculada ao empregado. Geralmente, esse valor é sacado quando há demissão sem justa causa ou aposentadoria, mas o fundo também pode ser retirado em outros casos. Entre eles estão câncer, HIV ou doenças graves, como a esclerose múltipla, que é degenerativa e não tem cura. O saque também pode ser realizado caso algum dependente do contribuinte tenha essas enfermidades. Um trabalhador que trabalha 5 anos numa empresa, tá? E porventura a esposa dele venha a ser acometida do câncer, ele pode é autorizado ele sacar esse fundo para justamente tentar cobrir os gastos do tratamento. Tá? Outro dependente também que pode ser utilizado são os filhos menores de 21 ou inválidos, os pais e os irmãos também, inválidos e até 21 anos. Nos últimos 20 anos, mais de 970 mil pessoas com câncer sacaram o FGTS, somando um valor de cerca de 5 bilhões e 780 milhões de reais. Já entre os trabalhadores com o HIV, quase 4 milhões fizeram o saque, totalizando cerca de 2 bilhões e meio de reais. Outra possibilidade de saque é para as pessoas com deficiência que queiram adquirir uma órtese ou prótese. Para fazer a retirada, é preciso apresentar alguns documentos. Identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. E junto com essa documentação, ele deve levar
um atestado médico que deve conter 3 requisitos, tá? Deve ter a descrição da patologia clínica da doença, tá? O estágio no qual essa doença ela está se desenvolvendo, tá? E os sintomas pelos quais aquele paciente está passando naquele momento. O novo marco do saneamento obriga todos os municípios a dar destino adequado ao lixo até 2024. A lei também exige a sustentabilidade econômica para coletar, tratar e descartar os resíduos. E uma pesquisa feita pelo país mostra que essa medida funciona. O lixo gerado por pessoa diminui onde há cobrança pelos serviços. E olha que cada brasileiro produz, em média, quase 1 quilo de lixo por dia. Foram analisados dados de mais de 3.000 municípios. Em pouco mais da metade das cidades, onde existe arrecadação específica para custear serviços de coleta, tratamento e descarte de resíduos sólidos, o total de lixo gerado por pessoa caiu 8% em média. Em 12 anos, esse 8% significa um ano sem geração. Não só no ponto de vista econômico, vamos dizer, da próprio manejo dos resíduos sólidos, mas também do ponto de vista ambiental e social, né? De acordo com o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, o Celurb, a mudança de comportamento é parecida com a obtida quando existe cobrança extra em tarifas de energia. A diferença é que, em vez de gastar menos, o consumidor produz menos lixo ao ter mais consciência do custo que gera. Hoje, quando você não tem pagamento nenhum, a única compreensão que você tem do serviço é que ele é um serviço de coleta. Mas você não tem a mínima ideia do que acontece depois da coleta, quais são os tratamentos, todos os desafios que você tem para dar a destinação correta daquele material. Atualmente, cada brasileiro gera cerca de 343 quilos de resíduos por ano. Por isso, o Rodrigo, presidente da ONG Lixo Zero, é a favor da cobrança, já que ela estimula programas de redução de desperdício. Ser lixo zero quer dizer encaminhar corretamente 90% ou mais por cento. Então, na verdade, é um programa de qualidade total, baseado na melhoria contínua, cujo indicador de performance é quanto você gera de lixo ou quanto você gera de desperdício. Porque esse lixo é desperdício não só de material, mas de tempo, de organização, de consciência, de capacitação para o funcionário. Agora é hora de saber como fica o tempo no fim de semana. A Jéssica do Amaral já está aqui para contar para a gente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. O fim de semana promete mais calor e tempo seco, especialmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então vamos começar já dando aquela conferida na capital mato-grossense. Olha lá, agora, gente, faz 38 graus em Cuiabá. E a tendência é ficar ainda mais difícil por lá. Até sexta, a máxima pode atingir 45 graus, com a umidade chegando a 10%. E todo esse calor, tempo seco e a ausência de uma chuva mais substancial, né, na região central, não tem facilitado a vida dos bombeiros, viu? Essas imagens aqui de Minas Gerais, cedidas pela nossa afiliada, a Rede Minas, mostram o fogo chegando próximo de Inhotim, o maior museu a céu aberto da América Latina, que fica perto de Belo Horizonte. A notícia boa é que o fogo está controlado. Já são mais de 2.000 ocorrências de incêndios só neste mês no estado. E esse mapa aqui que a gente tem para mostrar para vocês também, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele mostra os focos de incêndio no país. E olha só, a gente pode ver que coincide justamente com aquela área que a gente vem falando aqui, daquela grande massa de ar quente e seco que está atuando no país. E ela está aqui nesse nosso próximo mapa, nesta área clara aqui, olha, onde permanece também aquele alerta de baixa umidade. E para encerrar, no sábado tem alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E no domingo, olha só, chuva um pouco mais intensa no norte do país. É isso, Catiúcia. Eu aproveito também para me despedir, porque na segunda-feira a Lara está de volta. Tá certo. Bom fim de semana. Obrigada. Até a próxima. Já na Califórnia, incêndios florestais ameaçam árvores que são consideradas as mais altas do mundo. O fogo, que há dias queima áreas perto das montanhas de Sierra Nevada, forçou o fechamento do Parque Nacional das Sequoias, onde fica a Floresta Gigante.
Nesta área, sequoias que podem chegar a mais de 80 metros de altura e 2.500 anos. Os russos começaram a votar hoje nas eleições legislativas. O partido do atual presidente Vladimir Putin, Rússia Unida, é o favorito, mas arrisca perder a enorme hegemonia no parlamento, que garantiu a Putin fazer reformas amplas no passado, incluindo a possibilidade de que ele fique no poder até 2036. Os russos estão insatisfeitos com a economia do país. O principal opositor do governo, Alexei Navalny, está preso, acusado de extremismo. Hoje, um aplicativo de votos táticos dele foi retirado das lojas da Apple e da Google, depois que o Kremlin acusou as gigantes de tecnologia de se envolverem em assuntos internos russos. No Afeganistão, funcionárias do Ministério das Mulheres foram barradas na porta do prédio onde trabalhavam e mandadas de volta para casa. No local foi colocada uma placa onde se lê: Ministérios de Oração, Orientação e Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. No passado, quando o Talibã governou o país pela primeira vez, esse ministério era conhecido como Polícia Moral e aplicava uma interpretação distorcida da lei islâmica, que incluía códigos de vestimentas rígidos e execuções e apedrejamentos públicos. Nascido dentro da cultura hip-hop, o grafite conquistou o espaço de arte e status de arte e espaço nos museus. Mas é na periferia, em sua origem, que essa expressão artística melhor se traduz. Nos muros de São Miguel Paulista, um dos bairros mais antigos da Zona Leste paulistana, 4 grafiteiros celebram a história da comunidade em 3 painéis gigantes. Na maior cidade do país, a caminhada rápida e o congestionamento dividem espaço com a arte a céu aberto. São desenhos, mensagens, cores, em prédios, viadutos, praças. Onde há espaço, os grafiteiros ocupam. As construções, elas trazem olhares e trazem cenas que nós não olharíamos, ou que nós passamos a olhar, porque elas estão ali. Então, percebe esse impacto que me atravessa, ele me surpreende e ele me devolve para o meu entorno diferente. Então, ela cumpre tudo o que é da arte. Há muito tempo que as artes visuais deixaram de ser encontradas apenas dentro de museus e galerias dos centros das grandes cidades. Hoje, elas também estão em bairros da periferia, assim, ao ar livre, acessíveis a todos. Esse painel aqui em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, retrata a história da região pelas mãos de artistas de rua, os grafiteiros. Surgiu a ideia de a gente trazer a literatura negra, né? Que aqui na zona, principalmente zona leste, é forte. Aqui tem vários escritores negros e aí essa foi uma das ideias, né? E aí juntamos aqui o Abdias do Nascimento, a Carolina de Jesus e a Conceição Evaristo. Além dele, há outros 2 por aqui, este com mais de 16 metros de altura e este outro leva cores para a estação da CPTM de Cangaíba. A linguagem do grafite é a comunicação, né? É a gente se expressar e fazer com que os demais se identifiquem, né, com o nosso cotidiano, com a nossa expressão, oferecer arte pública. Então fazer uma grande galeria a céu aberto, né, sem pagar bilheteria. Seja no centro ou na periferia, o grafite faz parte da história de São Paulo. Eu acho que o grafite hoje em São Paulo é a arte mais representativa da cidade. Não tenho muita dúvida disso, não. Mas São Paulo é uma grande produtora de cultura. Eu acho que a Quebrada hoje, realmente, a Quebrada é o grande propulsor dessa produção artística, né? Tudo que vem ali da cultura hip-hop é a alavanca mesmo, né? Da cultura paulista, né? O que joga pra frente. São esses os caras que estão fazendo a cidade se destacar. Bom humor e um toque de acidez são as principais características das obras que integram o tradicional Salão Internacional do Humor de Piracicaba, um dos mais importantes do país. E a novidade este ano é a volta do público ao salão. Veja na reportagem da nossa afiliada, a TV Claré. Mensagens rápidas e inteligentes que representam diversos temas por meio das artes gráficas. Olimpíadas, política, liberdade de imprensa, violência e nem mesmo o coronavírus passou em branco nas mãos de artistas que retratam o cotidiano.
E assim, o Salão de Humor de Piracicaba já existe há 48 anos. A exposição cresceu tanto que se tornou referência até em outros países. Para a edição de 2021, mais de 2.000 obras chegaram aos organizadores do Salão de Humor. Um trabalho e tanto para selecionar as melhores. Muita coisa boa fica de fora porque o espaço é pequeno, né? A quantidade de trabalhos selecionados é reduzida. Muita coisa boa fica de fora, mas muita coisa boa está aqui dentro também, né? A princípio, as visitações ao salão só poderiam ser feitas em mais um ano de forma online. Mas com o avanço da vacinação e a redução do contágio pela Covid-19, foi possível receber o público presencialmente. Mas claro que seguindo protocolos rígidos para evitar os riscos. Foi uma surpresa, porque já no primeiro dia que a gente abriu o feriado, a gente teve quase 600 visitas. Anexo ao Salão de Humor, os visitantes podem ainda conferir outra exposição, o Salãozinho. Desenhos e esculturas de estudantes da rede pública e privada de 7 e 14 anos mostram ao público os novos talentos das artes gráficas. Tem trabalho assim que surpreende nós, né? Com relação, às vezes, com pouca idade, assim, a técnica usada, a qualidade do desenho em si, acaba até surpreendendo aí pessoas até mais experientes aí no mundo, no meio artístico, né? Bom, o Salão do Humor fica aberto ao público até o fim do mês que vem, até o dia 31 de outubro, para ser mais exato. Mas se você preferir, tudo pode ser conferido pela internet, se você não tiver vontade ainda de ir até lá ou se não morar lá perto. O endereço na internet é o seguinte: salãointernacionaldehumor.com.br. E agora uma última notícia. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo concluiu que a morte da adolescente de 16 anos de São Bernardo do Campo não tem relação com a vacina da Pfizer. As análises técnicas indicam que a jovem tinha uma doença chamada de púrpura trombótica trombocitopênica. A PTT, como é conhecida, é uma doença autoimune rara e bastante grave. Bom, estiveram hoje aqui com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e também a Leide Mendes. Repórter Brasil, fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje, também da semana inteira, nas nossas redes sociais da Paulo. Então, exato. Boa noite, até segunda. Já eu estarei de férias a partir da semana que vem, né? Um ótimo fim de semana e até a volta. Boas férias, Paulo. Obrigado. Bom fim de semana para vocês. Fiquem agora com imagens de Salvador. Tchau.